Olá a todas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje trago-vos a aula da NCC masculina Lu. Já tem aqui a NCC Lu, que é este modelo exatamente igual, que eu trouxe com o tema de Natal, mas sem este bolso da frente. Trouxe algo mais simples para vocês fazerem no Natal. Claro que também dá para o ano inteiro com outros padrões. E agora esta aqui que é com o bolsinho assim diferenciado na parte da frente, para também ficar aqui registado no YouTube, porque já foi feita esta aula também no Facebook no início deste ano de 2025 e agora sim está aqui a aulinha para vocês verem como é que se faz esta peça. Como eu disse, ela tem aqui este bolsinho assim à frente. Tem depois o espaço aqui na parte de dentro, também bem espaçoso. Vocês podem ver estes painéis todos no nosso site em www.ninoca.pt, ou se quiserem também podem entrar em contato connosco por mensagem privada no Facebook ou WhatsApp. Vamos então agora para os materiais. Aqui para os materiais, os painéis, vocês podem comprar tanto o exterior como o forro, que já vem com os moldes e vocês já têm que cortar pelo risco. Neste caso, o exterior eu estou a utilizar no dole, também podem usar na napa, no nylon, na bombazine ou no algodão. E o forro eu estou a utilizar na tela impermeável, ou bagum, estampado a combinar com o nosso exterior. E o painel então vem desta forma. Nós temos os dois espelhos da frente e de trás, tá bem? No dole. Vocês podem estruturar com o TNT 100, porque não é uma peça assim muito grande, por isso o TNT 100 é o suficiente. Depois, para o forro, já vem um retângulo grande, tá bem? Mas depois eu dou-vos a medida, para quem não comprar o forro, saberem a medida que fica na parte de forro. E no exterior já vem então no painel. Se comprarem o forro no site também, já vem também com o retângulo cortado. Vão precisar do bolso da frente. Então este bolso da frente vem assim um retângulo, não precisa de ser estruturado, tá bem? O bolso no exterior, e depois têm também o forro com a mesma medida. Vocês depois têm a outra tira de lado do fecho, não é? Porque nós vamos encaixar aqui o fecho nesta parte do bolso. Vão precisar da outra tira no exterior e uma vez no forro. Também não é necessário de estrutura. O fecho eu cortei ligeiramente maior ou igual, porque depois vamos apará-lo, porque vamos fazer aqui os acabamentos na parte do canto, que temos umas presilhas aqui para fazermos o acabamento, também já vem no molde. Caso vocês queiram inteiro e que não façam presilha, aí cortam o fecho um bocadinho maior para encaixar só o cursor, tá bem? Neste aqui fecho vamos precisar de um cursor para aqui para o acabamento. Eu estou a usar fecho e cursores em malha 5. Vamos precisar de uma tirinha fina que vem também, que é para fazer o acabamento aqui na parte de baixo, só para vocês entenderem. É esta aqui, tirinha, que eu estou-me a referir, tá bem? E isto aqui é para fazer então este acabamento. Vamos precisar também de fecho e de fole do fecho, que temos aqui duas vezes então o fole para estruturarem com TNT no exterior e duas vezes o forro. Pode ser igual ou um pouquinho maior a parte do forro. E então aí precisamos do fecho malha 5 um bocadinho maior. Eu vou optar por pôr dois cursores aqui neste fecho, se quiserem podem só colocar um, e também em malha 5. Vamos precisar de alça, quem quiser pode usar a alça pronta ou então usarem a alça que já vem no painel. Esta alça vem aqui um bocadinho maior, mas eu indico-vos depois durante a aula a medida exata que vai ficar a nossa alça. Mas claro que se quiserem usar alça pronta também. Vamos precisar de viés para finalizar aqui o acabamento da nossa peça, e este é todo o material que vamos precisar. Vamos então agora para o passo a passo. Vamos então começar aqui pela nossa alça.
Eu não vou colocar neste caso estrutura porque como é só a alçazinha de mão e é pequenina, não acho necessidade. No entanto, se quiserem colocar aqui no meio uma tirinha de 2 cm mais ou menos de TNT ou 3, também podem no fazer para dar mais estrutura. Isso normalmente eu aconselho mais quando são alças grandes, por exemplo, pôr no ombro, nas costas, para dar uma estrutura melhor. Como é uma alça de mão, só coloca quem quiser, não é assim algo muito obrigatório. No entanto, na parte do avesso, como eu já ensinei aqui várias vezes, nós temos que fazer uma marcação aqui da ponta para o meio 2 cm e riscamos aqui a todo o comprimento. O mesmo fazemos deste lado, da ponta para o meio 2 cm e fazemos o risco a todo o comprimento. Como sabem, eu gosto de pôr sempre aqui uma fita dupla face, que eu acho que facilita na hora de fazermos aqui o acabamento, porque tiramos agora a fitinha e empurramos a ponta até aos 2 cm e dobramos desta forma, assim, que assim fazemos já o acabamento nesta parte. Quem não tiver pode prender com umas molinhas, para quem tiver aconselho porque realmente facilita-nos aqui um bocadinho a nossa vida. Não temos de estar aqui com muitas molas para prender, mas quem não tiver também consegue se enrascar com as molas. Fazem o mesmo do outro lado, tiram a fita e vamos fazer também aqui o acabamento deste lado. Feito isto, agora se quiserem num dos lados podem pôr a fita dupla face, ou se quiserem vão prender com molinhas, dobram aqui ao meio, certinho esta parte e dobram e podem prender com molas, ou como eu, basta segurar com cuidado e costurar por cima, ou seja, depois de estar aqui dobrado ao meio, já assim com o acabamento, vamos fazer uma costura à beirinha deste lado, fazendo retrocesso do início e depois aqui no fim, e depois o mesmo deste lado. Vamos fazer retrocesso no início, fazemos uma costura à beirinha e fazemos retrocesso no final, tá bem? Fica então assim o nosso acabamento da nossa alça. Agora vamos reservar um bocadinho ela. Agora vamos começar com o nosso bolso. Temos aqui a parte maior do bolso, a tira, e vamos começar aqui com o nosso fecho. Com estas duas tiras que vêm das presilhas para pôr no fecho, vamos juntar direito com direito, está bem, num das pontas, e o outro também direito com direito aqui na parte de trás, e vamos fazer aqui uma costura pé de máquina. E vamos empurrar as presilhas para a frente. Aqui eu acho que não há necessidade de fazer nesta parte uma costura, só vou fazer mesmo uma costura aqui na pontinha, a segurar estas duas tiras, só mesmo para elas não fugirem do lugar. É só mesmo aqui na pontinha uma costura à beirinha. Assim, desta forma, tá bem? E agora aqui na parte de baixo vamos colocar o nosso cursor, ou seja, eu vou abrir aqui um bocadinho o cursor, o fecho, desculpem, vou cortar de um dos lados um bocadinho só a cremalheira, por isso também é importante ele ser maior, que assim nós conseguimos cortar sem problema nenhum, e a parte arredondada encaixamos na parte da cremalheira que não estava cortada, e quando estamos próximos da que está cortada encaixamos do outro lado e empurramos, está bem? Desta forma, assim. Agora vamos encaixar o fecho aqui no nosso bolsinho. Só atenção, esta tira mais pequena vai ficar do nosso lado esquerdo e esta tira maior, né, vai ficar do lado direito, ou seja, o nosso fecho vai ficar desta forma assim. Então eu vou pegar, virar para o lado direito deste lado, vou fazer já aqui o maior,
e vou pegar só no exterior. Agora só uma atenção, que é, como eu disse, o fecho está maior e vocês agora vão regular o que gostam mais. Se querem ficar a ver-se bastante esta tira, se querem só ficar a ver-se metade, se querem ficar a ver-se mais ou menos, vocês vão regulando agora assim, estão a ver? Eu vou deixar mais ou menos a meio, assim desta forma, estão a ver? E vou fazer uma costura aqui à beirinha. Tenham só atenção quando estão a fazer aqui a costura à beirinha que tem já aqui o cursor, e quando estivermos próximos deixamos a agulha para baixo com o calcador para cima e empurramos o cursor para o lado onde já está costurado, está bem? Vamos só mesmo fazer aqui uma costurinha à beirinha. Fica então assim, desta forma. Agora vou colocar o meu forro da parte que pertence a esta tira, juntamos direito com direito, alinhamos aqui, como ele é da mesma medida, alinhamos tanto na lateral como na parte de cima e na parte de baixo, e agora sim vou fazer a costura pé de máquina por cima, tá bem? Tenham só atenção novamente à parte do cursor, que depois tenho que levantar para puxá-lo para o sítio onde já foi costurado. Feito isso, eu vou já cortar este excesso, ficou aqui um bocadinho a mais da nossa tirinha, assim desta forma, e agora vou empurrar para o lado direito, tanto o forro como o nosso sintético, esticam bem aqui a parte de trás e a parte da frente, e agora vou fazer uma costura aqui à beirinha para fazer o acabamento aqui na minha zona do fecho. Tenham só atenção, claro, ao cursor quando estiverem a fazer, e depois vou fazer também aqui deste lado uma costura só para prender o sintético ao forro, ou seja, duas costurinhas à beirinha. Vai ficar então assim desta forma, o exterior e o forro. Agora falta-nos pôr a outra parte da tira. Então vamos colocar o sintético com sintético, ou seja, a parte de exterior com exterior. Vamos alinhar aqui na parte do fecho. Atenção, temos que alinhar tanto aqui na parte do fecho como agora aqui nas partes de cima e de baixo, está bem? E vamos fazer o mesmo processo, uma costurinha à beirinha, com atenção ao cursor para depois desviarem. Agora vamos pegar no nosso forro e fazer o mesmo, juntar direito com direito do lado do forro, tá bem? E a mesma coisa, alinhar no fecho e aqui na parte de cima e de baixo, e agora sim vamos fazer uma costura pé de máquina, ou seja, à margem do calcador. Agora vamos puxar para a frente, já cortei este excessinho que está aqui a mais da nossa presilha. Agora empurro para a frente tanto o exterior como o forro, também esticam bem, e vamos fazer o mesmo processo. Vou fazer uma costura aqui à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim, e depois nesta parte da pontinha para prender o forro ao exterior, também uma costura à beirinha. Ficou então assim o nosso bolso já prontinho. Agora vou cortar só o excesso de fecho e aqui da nossa tirinha do acabamento. Desta forma assim. E agora vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo do nosso bolso, com esta tirinha que também vinha comprida, que eu vos mostrei na parte dos materiais. Atenção, quando cortam esta tira, não se pode estar a ver o preto, tá bem? Porque esta parte vai ficar visível na nossa necessaire. Por isso é que eu
cortei de forma a que a parte preta não se veja. E o que é que vamos só fazer aqui? Na parte de baixo, vão ver que aqui o nosso cursor está a puxar para cima, ou seja, onde está aqui este acabamento é a parte de cima, então aqui na parte de baixo eu vou agarrar na tirinha, dobrar ao meio, desta forma assim, e vou fazer uma costura à beirinha nesta parte aqui de cima para segurar então este acabamento, está bem? Aqui é todo o comprimento. Se quiserem, em vez desta tira, fazer com um viés normal ou assim, também este acabamento podem o fazer, não há problema nenhum. E fica assim, desta forma, já fica o nosso acabamento. Sobrou aqui um detalhinho a mais, é só vocês cortarem o excesso e fica já o nosso acabamento na parte de baixo. Agora vamos aplicar o nosso bolso aqui ao nosso espelho. O que é que vamos fazer? Na parte de cima, que é onde está este acabamento do nosso fecho, vamos alinhar aqui nesta parte, está bem? Na parte de cima da nossa peça. É por isso que nós fizemos um acabamento aqui embaixo, porque ele depois vai ficar aqui visível. Eu alinhei aqui na parte de cima, podem prender com uma molinha para ele não sair do lugar, desta forma assim. Agora vamos então fazer a costura e desta forma, primeiro vamos aqui fazer uma costura à beirinha na parte de baixo, tá bem? Nós fizemos aqui o acabamento na parte de cima e agora aqui na outra pontinha vamos fazer uma costura nesta parte de baixo, fazendo retrocesso no início e no fim. Já fica preso o bolso aqui na nossa parte de baixo. Agora virando para o outro lado, que assim nós temos aqui o formato do nosso molde, vou fazer uma costura desde o início daqui do nosso bolso, ou seja, onde está esta costura, né, que é o início, vamos costurar toda a volta pelo nosso molde, estão a ver? Uma costura à beirinha aqui a toda a volta e acabamos nesta parte aqui fazendo retrocesso, que é para prendermos então o nosso bolso ao nosso exterior. Vou fazer isto aqui então pelo lado do avesso. Está então aqui o nosso bolsinho, já cortei este excesso, ficou aqui dos cantinhos, está bem, do material. Agora vamos pegar no outro espelho e vamos juntar direito com direito do exterior, está bem, estes dois são do exterior, e vamos alinhar um ao outro, desta forma assim. E agora aqui na parte de baixo, nesta parte reta, eu vou fazer uma costura de meio centímetro, que é a minha margem de calcador, está bem? Uma costura aqui a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vou empurrar para a parte da frente e agora vocês empurram a costura para um lado ou para o outro, é uma questão de gosto. Eu vou empurrar aqui para a parte de trás e vou puxar a costura. Feita então aqui a costura, agora vocês vão empurrar a nécessaire para um dos lados e aqui a costura ou vai para um lado ou vai para o outro. Eu vou colocar a costura virada para a parte de trás e agora vou fazer aqui um acabamento nesta parte, um acabamento à beirinha, só para segurarmos esta costura e assentar. Como podem ver, ele fica aqui uma lomba e quando nós costurarmos ele vai assentar esta costura. Veem a diferença agora, como ele fica bem certinho e na parte de trás costuramos, ele fica bem assente esta costura na nossa peça. Agora vamos colocá-la na parte exterior com o nosso forro e como eu vos disse que ia dar medida agora, ele tem 40 por 36, está bem?
de forma a que tenham assim uma margenzinha à vontade para poderem costurar, ou seja, avesso do nosso exterior com avesso do nosso forro. E agora vamos fazer uma costura a toda a volta da nossa peça, à beirinha, para segurar o exterior ao forro e depois cortar este excesso de forro. Já então está costurado o nosso forro e cortado o excesso, fica assim então a parte dentro, que eu acho também fica assim super fofinha. E agora vamos reservar um bocadinho esta parte porque vamos tratar do fole do feixe. Então vamos pegar numa das partes exteriores do nosso fole e juntar o nosso feixe, como fazemos sempre, direito com direito. Alinhamos aqui numa das nossas laterais, sempre o fecho um bocadinho maior que o nosso fole, e fazer uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vamos pegar numa das partes do nosso forro e vamos juntar também direito com direito, alinhamos tanto aqui na parte do fecho como agora na parte da lateral, devido a estar na mesma medida, tá bem? E agora sim vamos fazer uma costura pé de máquina à margem de calcador. Agora vamos virar para o lado direito o nosso forro e o nosso exterior. Esticam bem a parte de trás e vamos fazer então duas costuras, uma aqui à beirinha, a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim, e outra nesta ponta aqui para segurarmos então o forro ao nosso exterior, também a todo comprimento, uma costura à beirinha. Feito então as duas costuras, vamos agora fazer o mesmo processo deste lado. Juntamos direito com direito o nosso exterior, alinhamos no fecho e na parte lateral, fazemos a costura à beirinha, depois viramos para o lado do forro, encaixamos o nosso forro, não é? Fazemos novamente a costura pé de máquina, viramos as nossas peças e fazemos o mesmo que este lado. Uma costura deste lado e uma costura deste lado e cortamos o excesso de forro se ficou aqui um bocadinho a mais. Já está então o fole preparado do outro lado, cortado os excessos de forro, e aproveitei, já coloquei os dois cursores à frente. Para quem não sabe colocar, nas outras aulas anteriores todas, onde eu ensino peças que tenham um fecho, eu ensino sempre a colocar o cursor. E agora vamos encaixar o nosso fole aqui no nosso espelho da nossa peça. Ou seja, vamos juntar direito o nosso exterior com direito o nosso exterior, aqui a lateral, e encaixamos o nosso fole ao nosso fundo e fazemos uma costura pé de máquina, ou seja, com meio centímetro pela minha margem de calcador. Ela ficou aqui ligeiramente maior o fole ao fundo, isso vai ser por causa do nosso fecho, está mais apertado ou menos apertado, mas não há problema nenhum. Ou seja, eu vou costurar assim centrado e esta coisa mínima que está a mais, eu depois no final aparo com a tesoura, que nem se vai dar conta, tá bem? Por isso fazem só a costura a todo o comprimento, com a margem de calcador de meio centímetro, tá bem? E agora com o viés vamos encaixar, neste caso estou a usar o gorgurão, vocês utilizam o viés ao vosso gosto. Eu vou só aqui dobrar ao meio e fazer aqui o acabamento, fazendo retrocesso no início e no fim, para fazer o acabamento aqui nesta lateral. Cortam o excesso de viés que ficou a mais e agora vamos fazer então o outro lado da lateral, da mesma forma que fizemos esta. Vamos juntar direito com direito do nosso fole com o nosso fundo, alinhamos
e vamos fazer uma costura pé de máquina de meio centímetro e depois colocar o viés por cima como fizemos deste lado. Tudo prontinho. Agora vamos encaixar a nossa alça antes de fecharmos a nossa peça. E aqui no lado onde é o fecho, se calhar viram para o lado direito que é mais fácil. E na parte onde vocês veem o fecho pequenino, para ser mais fácil, vamos encaixar a nossa alça. Ou seja, daqui da nossa costura até para cima, eu encaixo a nossa alça, tá bem? Faço mesmo aqui à medida para bater certinho. Vou fazer aqui uma costura à beirinha, deste lado vou fazer outra costura à beirinha e prendemos. Eu já cortei um bocado de alça, tá bem? Como eu disse que ela estava muito comprida e mantive aqui os 21 centímetros, entre 20 e 21. Acho que é o ótimo para esta peça, tá bem? Então vou mesmo em cima da nossa costura, vou encaixar a alça, uma costura à beirinha e depois deste lado outra costura à beirinha. Atenção, não costurarem a zona do fole, empurram e costuram só mesmo a parte da alça. Já fica então a nossa alça prontinha. Vamos virar outra vez para o lado do avesso a nossa peça. E agora vocês vão fazer uns piques, ou seja, vamos juntar costura com a costura, as duas unem, e vamos achar o meio aqui do nosso fole deste lado e deste lado, fazendo um pequeno pique com a tesoura para achar o meio. O mesmo fazemos desta parte do espelho, juntamos aqui as duas partes arredondadas, cortamos com a tesoura aqui um pequeno pique só para achar o meio deste lado e deste lado também. E agora vamos juntar os nossos espelhos, ou seja, vão pegar aqui no nosso espelho, vão juntar pique com pique e vamos prender com molinhas. Primeiro este lado, gosto de esticar aqui este canto, estão a ver? Prendemos com a molinha, eu gosto de puxar o viés para a parte de baixo, que é para ela não estrovar depois na parte do cursor, e vamos prender com molinhas aqui a toda a volta da nossa peça. Molinhas colocadas a toda a volta, agora vamos fazer a costura. Vamos começar aqui do início, tá bem? Fazer costura, pé de máquina a toda a volta, fazendo retrocesso no início e no fim. Feita então a costura a toda a volta, vocês agora vão colocar o viés onde costuraram, vão colocar o viés como eu explico sempre aqui. Agora vamos fechar este lado também, da mesma forma, vão juntar a molinha aqui pique com pique e prender molinhas agora a toda a volta e fazer o mesmo processo, costurar e depois colocar o viés e já vos venho mostrar a peça pronta. E assim fica então a nossa peça feita. Já fiz então a costura da parte de trás, coloquei o viés e fica a nossa pecinha prontinha. Como veem, com o acabamento do bolso diferente. Já sabem, se quiserem sem bolso, também podemos fazer os padrões sem bolso, tá bem? Fica assim de uma forma mais simples. Se quiserem com o bolso, também veem que não é assim muito difícil, só dá um pouquinho mais trabalho que temos de fazer estas costuras, mas que fica assim um charme diferente. Espero que tenham gostado desta aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, partilhar. Se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam ao canal ativando o sininho para poderem receber todas as notificações quando nós colocamos aulas. Espero que tenham gostado e até uma próxima!